Duas pesquisas divulgadas neste ano apontaram dois cenários bem diferentes relacionados às posições políticas dos brasileiros. A explicação para isso estava na metodologia. Enquanto em uma era perguntado ao eleitor se ele se considerava de direita ou de esquerda, na outra pesquisa, o posicionamento era atribuído de acordo com perguntas feitas pelas pesquisas e a opinião que a pessoa tinha. Veja quais perguntas eram feitas e as diferenças nos números e faça você também a conta, se é de esquerda ou de direita. É Pilatos lá na Bíblia quem nos diz, e também faleceu por ter pescoço o infeliz autor da guilhotina de Paris. Em maio deste ano, o Senado fez uma pesquisa para conferir o panorama político do país. Você encontra a versão completa aqui na descrição. Só que nesta pesquisa, a pergunta era direta. Você era de esquerda ou de direita, ou de centro, ou nenhuma delas. Neste caso, a esquerda foi apontada por apenas 11%, enquanto a direita deu 21%, ou seja, quase que o dobro. O centro deu 9% e 55% disseram não ser de nenhum deles. Outros 4% apontaram não saber. Um dado válido, é claro, mas que pode dar um resultado equivocado por um possível desconhecimento, pelo fato de pessoas acharem que a esquerda ou a direita significa algo que talvez não seja. E isso não seria nenhum espanto. Afinal, segundo a própria pesquisa, 45% das pessoas responderam que elas não tinham interesse ou tinham um interesse muito baixo por política. Somente 18% dos brasileiros têm um interesse realmente alto. E aí que entra a outra pesquisa em ação, feita pelo Datafolha e que coloca esse cenário ainda mais em questionamento. Isso porque o Datafolha seguiu um caminho diferente. O Instituto não perguntava se as pessoas eram de esquerda ou se eram de direita. Ela apresentava um questionário com 10 questões de comportamento e 6 questões econômicas. E apontava se as pessoas eram esquerda, centro-esquerda, centro, centro-direita ou direita, de acordo com as respostas. E fazia uma média ponderada com as respostas que foram dadas na questão de comportamento e economia. Tudo isso completo também está aqui na descrição. E na pesquisa sendo feita desta forma, 17% das pessoas apareceram como de esquerda, ou seja, 6 pontos percentuais a mais do que na pesquisa feita pelo Senado. Só que se somasse com o resultado de centro-esquerda, que não aparecia na pesquisa do Senado, dá um total de 49% dos brasileiros, algo mais do que 4 vezes superior a outra pesquisa. E não foi só isso, somente 9% dos brasileiros apareceram como de direita, menos da metade do que foi encontrado no panorama político. Somente somando com a centro-direita que chegaria a 33%. Isso demonstra que na hora das opiniões sobre os fatos, as pessoas se identificam muito mais com o pensamento da esquerda do que com o da direita. Porém, o fato de ter tanta manipulação e mentiras sobre a esquerda faz com que muitas pessoas se considerem de direita. No questionário sobre comportamento, as pessoas respondiam o que elas pensam sobre as armas, se são favoráveis ou contra, a causa da pobreza, se ocorre por preguiça ou falta de oportunidades no país, a imigração, se apoia ou se acha que isso cria problemas nas cidades, a causa da criminalidade, se é por maldade ou falta de oportunidades, o que pensam sobre pena de morte, sobre a liberação das drogas no país, a opinião sobre a homossexualidade, se acham que quem acredita em Deus é uma pessoa melhor ou não, ou se isso não significa nada, o que pensam sobre os sindicatos e se adolescentes que cometem crimes devem ser punidos como adultos. Já na escala econômica, se o governo deve atuar com força na economia ou se isso atrapalha, se devem pagar menos impostos e contratar serviços particulares na saúde e educação, ou o inverso, se deve existir mais ou menos benefícios do governo, se o governo tem que ajudar ou não grandes empresas, se leis trabalhistas atrapalham ou não a geração de empregos, ou se as empresas privadas ou o governo, qual deles tem que ser mais responsável por fazer a economia crescer. São perguntas simples e que, de fato,
te ajudam um pouco a se encaixar como de direita e esquerda. E que se fosse amplamente divulgado e as pessoas respondessem realmente com a cabeça aberta, certamente iria refletir mais sobre qual lado da política realmente está. Não esquece, as duas pesquisas estão aqui embaixo, você mesmo pode responder se você concorda mais com as opiniões da esquerda ou da direita. Então é isso. Se vocês gostaram, curtam, se inscrevam e assistam os próximos vídeos do outro lado da história. Valeu!